Nossos amigos telenautas do Brasil e do mundo. Aqui estamos mais uma vez com a TV 100% a todo vapor, né? Para entrevistar a nossa querida e amiga professora Maria Inês Ocanã de Luca. Ela é psicóloga, é neuropsicóloga, especialista em aprendizagem, mestre em psicologia da saúde, membro da equipe multidisciplinar da Associação Brasileira de Dislexia. Para a nossa querida Maria Inês Ocanã, as nossas saudações para os nossos amigos telenautas. Ok. Bem-vindo a todos, né, que estejam aí de manhã, de tarde, de noite. Vai ter, acho que, vários horários que vão acontecer esse programa, né? Então sejam bem-vindos, estamos à disposição para esclarecer dúvidas sobre a dislexia. E uma das questões que tem aqui, que os nossos amigos telenautas estão a perguntar, né, para a nossa querida amiga e companheira Maria Inês Ocanã de Luca, e uma das questões que vamos abordar essa primeira questão. A primeira questão é: dislexia é uma doença? Não é. Isso é importante que fique claro. É um distúrbio, é uma diferença no processo de processar informações. A forma como essa pessoa processa informações. Então, é diferente dos demais. Então, é um distúrbio, não é doença. Então, por isso, não tem cura, não tem remédio para isso. Tem os acompanhamentos e os procedimentos para adquirir estratégias para melhorar as questões de leitura e escrita, que é o que mais afeta a questão da dislexia. Muito obrigado. Está respondido a sua pergunta, nosso amigo telenauta. Mais uma pergunta de um nosso amigo telenauta. Quem identifica a dislexia? Quando a família já tem alguém com dificuldade ou com diagnóstico de dislexia, começa a perceber na criança algumas diferenças. Então, a princípio, a própria família começa a perceber. Mas depois, quando vai para a escola, que é onde realmente aparecem as dificuldades, que a criança começa a demorar a adquirir o processo de leitura e escrita, aí o professor identifica que alguma coisa não funciona bem. Mas quem vai fazer o diagnóstico é uma equipe multidisciplinar, por isso que lá na BD nós temos uma equipe multidisciplinar, que essencialmente precisa de um psicólogo ou neuropsicólogo, no nosso caso todas são neuropsicólogas, fonoaudiólogo e psicopedagoga. Isso para fazer uma avaliação dentro do nosso núcleo, a gente faz com esses 3 profissionais. Mas nós pedimos também alguns exames médicos, porque nós precisamos saber se as funções dessa criança estão adequadas. Então, a gente pede um exame oftalmológico, uma avaliação neurológica, audiometria e também processamento auditivo central. Para, junto disso tudo, a gente poder chegar à conclusão se é dislexia ou não, porque não é um diagnóstico fácil de ser feito. É difícil, precisa de uma equipe mesmo. Esse tipo de diagnóstico também pode ser familiar também? A dislexia é genética, é hereditária. Então, são células que vão se alojar em lugares diferentes de onde deveriam. Eu costumo brincar assim que quando a criança está sendo gerada, os neurônios já têm um CEP. Eles sabem para onde eles têm que ir. E no caso da criança que vai ser disléxica, ela fica em um lugar um pouquinho diferente do que fica nas outras crianças que não vão ter essa dificuldade com leitura e escrita. E essas células estão em lugares diferentes justamente na região que processa a leitura e escrita, por isso que dá dificuldade em leitura e escrita. Existem outros distúrbios onde isso acontece e as células ficam diferentes em outras regiões, aí vão acontecer outros tipos de distúrbios. No caso da dislexia, a célula fica fora de lugar. Na hora de se comunicar com as outras, passar informação, essa informação não chega de forma adequada. Por isso, dá uma lentificação na hora de aprender a ler e escrever e uma dificuldade na compreensão da leitura. Quais são os principais sinais relacionados à leitura escrita? Então, como a gente já começou a falar, né? Leitura escrita é o que chama mais atenção e tem que ter alteração nessas habilidades. Então, eles demoram mais a aprender a ler. Eles têm dificuldade de fazer a associação entre o som, por exemplo, B, com o grafema, a letra B. Então, ele tem dificuldade em associar essas duas coisas. Então, vai ter momentos em que ele vai escrever o B, vai escrever com banda, com B. Vai ter vezes que ele vai escrever danda, porque não percebe a diferença e escreve de forma inapropriada. Então, principalmente, troca de letras, ele vai apresentar, escreve tudo junto. Então, vamos supor, eu vou à praia, escreve tudo, eu vou à praia, como se fosse uma palavra só.
não faz a separação auditiva. Escreve como ele ouve, então, como a gente costuma dizer, né, leite, quente, ele escreve com i no final porque é assim que ele ouve, e não como ele aprendeu a escrita. Separa palavras que não era para separar, enquanto. Ele não percebe que é uma palavra só. E aí vai gerando várias dificuldades. Ele troca M por N, as letras que são parecidas visualmente, que é o B, o P, o Q e o D, elas são parecidas visualmente. Também, então, várias alterações dessa espécie. Os sons do S, que são difíceis para todo mundo, né? Que é S, C cedilha, 2 S, isso para eles também é bastante difícil. Letras que têm um som só parecido, embora a grafia não seja parecida, como o F e o V. Você fala faca, vaca. O som é parecido para eles, então eles podem se confundir na hora de escrever. Se tiver um contexto e você disser a vaca foi para o brejo, ele vai associar a frase como um todo e vai fazer a compreensão. Mas se você disser só faca e ele não estiver atento o suficiente, ele vai ficar em dúvida. Será que ela falou faca? Será que ela falou vaca? Não vai ter uma noção exata do que foi dito. E isso vai gerando dificuldades. Pensa bem, tem uma lentificação na hora de fazer essa leitura, na hora de fazer a escrita, que a parte motora também é um pouco mais difícil para eles. E aí, se ele leva alguns segundos a mais para entender uma palavra, uma frase, imagina isso num texto. Imagina isso numa prova que tem uma pressão de tempo a ser cumprido. Então, muitas vezes eles conseguem até decodificar, fazem a leitura, mas não entendem nada daquilo que leu. Tem que voltar e ler tudo de novo. E aí, a resposta muitas vezes não sai adequadamente. E fora da escola, quais os sinais que indicam a possibilidade de dislexia? Você acabou de falar alguma coisa nesse sentido, né? Mas assim, tem algum complemento a mais? Eu priorizei a questão da escola mesmo, né? Mas fora da escola, desde menorzinho, você já começa a perceber alguns sinais. Ele demora um pouquinho mais a aprender a andar. Então, às vezes é 1, 2 meses. Aí o médico fala, não, está no processo, ele é diferente dos outros e tal. Mas tá dentro do esperado. Aí um pouquinho mais de tempo para falar. E às vezes fala trocado. Então, fala macarrão, fala camarrão. Inverte a sílaba dentro da palavra. E você vai começando a perceber. Demora a aprender a amarrar cadarços, que está envolvida a coordenação motora. É um pouco desengonçado. Não consegue, às vezes, decorar a letra da música para cantar na escola, naquelas apresentaçõezinhas que costumam ter. Começa a ter essas pequenas, não são tão importantes. E todo mundo vai começar a dizer, ele é mais... Ele parece com o pai dele, ele parece com o tio dele. E aí vai indo a isso, né? E quando chega na escola, que vem as dificuldades da escola, juntando para formar um quadro. Bom, nossos amigos, vamos para uma quinta pergunta. Esse aqui é um amigo nosso, telenauta do Rio de Janeiro. Ele fez essa pergunta para a nossa querida professora. E essa pergunta é: o que provoca a dislexia? Existem exames que identificam a dislexia? Não existe um exame laboratorial ou um exame de imagem que possa identificar. E como eu disse, que são algumas células que estão fora de lugar, uma tomografia, uma ressonância não pegam isso. Um exame de sangue não pega isso. Então, é uma equipe mesmo que tem que fazer uma avaliação multidisciplinar, onde vão ser vistas as habilidades das crianças, essas dificuldades das crianças estão relacionadas com leitura escrita, uma entrevista apurada com os pais, perguntando a evolução dessa criança desde a gestação, para se conseguir chegar a um diagnóstico. Quais os direitos do disléxico no vestibular e nos concursos? Então, a gente fala em direitos por uma questão de humanidade, porque a lei ainda não existe que proteja os disléxicos. Existem muitos projetos de lei, estão em andamento, é um dos trabalhos da BD, buscar que isso seja aprovado, porque eles têm sido discriminados em muitos ambientes, tanto escolares quanto de trabalho. Mas a gente tem um consenso já entre as faculdades, onde o aluno leva, na hora da inscrição para o vestibular, leva o laudo indicando que ele tem dislexia, e tem que ser um laudo emitido por uma equipe multidisciplinar. E nessas condições eles aceitam. E aí eles concedem prazo para entrega da prova, geralmente 1 hora, 1 hora e meia, até 2 horas a mais para realizar a prova.
Essa prova é feita numa sala em separado para tirar os efeitos da questão da distração, e uma pessoa faz a leitura da prova para o disléxico. Então, ajuda na compreensão. Porque quando ele lê, ele demora a fazer a compreensão, que a gente tinha comentado, né? Quando alguém lê para ele, ele faz uma compreensão muito mais rápida daquilo que ele está ouvindo. Então, ele acaba entendendo melhor a pergunta e responde de uma forma mais eficiente também. Isso nos vestibulares, isso. Em todas as faculdades a gente tem conseguido isso, não tem havido problemas. Em concurso público, isso também já começou a acontecer. Banco do Brasil, Caixa Econômica, Tribunal, vários lugares já aceitam o laudo e fazem a prova nas mesmas condições do vestibular. Com tempo a mais, com alguém lendo, então tem algumas vantagens. Mas isso vai tudo pelo bom senso, a gente ainda não consegue impor, ou então por jurisprudência. Alguém que entrou com o processo já conseguiu esses direitos, e aí, baseado nesse processo, os advogados vão e conseguem para os seus outros clientes, não é? Mas a lei ainda é precária nesse sentido. Pode acontecer de a criança ter dislexia com outro distúrbio? É comum haver a comorbidade, que a gente chama, quando tem dois distúrbios juntos na mesma criança. O mais comum deles todos é o TDAH, que eu não sei se vocês já ouviram falar, que é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Aquela criança que é bastante agitada, que fala bastante, corre, se mexe bastante em sala de aula, não consegue se concentrar de jeito nenhum. Mas também é comum nós termos distúrbios como a ansiedade e a depressão, como consequência até da própria dificuldade. E a criança que começa a não ir bem, todo mundo fala para ela, você não consegue, você não pode, você não é capaz, ela vai adquirindo aí resultados no emocional dela, né? Ela acaba acreditando que é incapaz mesmo e não enfrenta as situações. O que é uma pena, porque a gente tem observado que os disléxicos têm inteligência normal e muitas vezes acima da média. Eles são criativos, inventivos, se dão bem em coisas práticas, em coisas mecânicas, em coisas de arte principalmente. E às vezes eles deixam de buscar uma atividade melhor, um emprego melhor, por se sentirem incapazes, porque ouviram a vida inteira que eram incapazes, mas não são. Dão uma volta por cima. Se forem estimulados, se tiverem, né, alguma oportunidade, alguém que abra um espaço para eles, ou se eles descobrirem isso em tempo, por isso a identificação quanto antes, o quanto mais cedo é melhor, para eles se entenderem que eles são capazes, que eles dão conta, que eles têm que lutar mesmo. Vão ter que fazer um pouco a mais que os outros, vão ter que estudar um pouco mais que os outros, mas conseguem, dão conta de qualquer tipo de atividade. Okay. Mais uma pergunta aqui do nosso amigo telenauta, esse aqui é de Ribeirão Preto. E no adulto, como é o distúrbio? Os adultos também têm? Tem? Ou isto resolve na infância? Não, é um distúrbio que acompanha a vida do indivíduo, desde o nascimento, então ele é genético, hereditário, essas células estão fora do lugar, não há cirurgia que as mova, não há tratamento, não há medicamento. Então, o que faz com que eles melhorem são acompanhamento, estabelecimento de novas estratégias para fazer a leitura mais eficaz, mas as principais características como desatenção, algumas trocas, as sensações de incapacidade ainda permanecem na vida do adulto. Mas quando eles chegam lá na vida adulta, eles já passaram pela vida acadêmica, que é o mais sofrido, eles escolhem lá uma profissão e dão conta daquela profissão. Então, muitas vezes delegam a outros a questão burocrática, a escrita, os relatórios, e vão dando conta do resto do que é exigido na profissão. Mas muitas vezes ficam em funções menores, em empregos, subempregos, porque não se acham capazes de ter uma atividade melhor que essa. E muitos afetados por depressão, por ansiedade. E há um estudo até na Inglaterra que mostra que 50% dos indivíduos encarcerados têm dificuldades de aprendizagem. Então, muitas vezes eles partem para drogas e crime porque não veem alternativa para o seu desenvolvimento profissional. Isso é uma pena. Então, o governo tem que estar alerta a isso, para fazer a identificação quanto antes, fazer um acompanhamento o quanto antes, para aproveitar esses talentos e não deixar que eles partam para outras frentes que ninguém está querendo. O Brasil também deveria ter um incentivo maior do nosso governo, dos nossos governantes também, com relação a isso, né? O que a senhora acha?
Com certeza, nós temos uma dificuldade que nós queríamos uma aprovação de uma lei que os protegesse justamente por isso, para que haja uma identificação já na escola. Olha, essa criança está com dificuldade, vamos encaminhá-la para uma avaliação, vamos fornecer a ela os recursos que ela precisa para se desenvolver melhor, para crescer, porque sai mais barato para o governo ele identificar durante a escolarização e acompanhar essas crianças e tratar, esse tratamento aí na forma pedagógica, né? Do que depois, lá na frente, a ansiedade dele, a depressão dele, ou de repente ele estar encarcerado e causando prejuízo. Ok, nossos amigos telenatos, estamos aqui na companhia da professora Maria Inês Ocanan de Luca, psicóloga e neuropsicóloga. Ok? Especialista em aprendizagem e mestre em psicologia da saúde. Nós estamos terminando aqui nosso programa. O segundo programa será gravado na semana que vem. E agradecemos nossos amigos telenautas do Brasil e do mundo, com muito amor. E esperamos que hoje é uma sexta-feira, né? Véspera de sábado e de domingo, final de semana aí ótimo para todos. E que Deus nos abençoe. E as nossas considerações da nossa querida amiga Maria Inês Ocanan. Queria agradecer a audiência de todos que estão acompanhando o programa e pedir que eles se interessem pelo assunto, que busquem, se você tem uma criança aí perto de você com dificuldade, busque identificar qual é essa dificuldade e acompanhar para que ela venha a ter um desenvolvimento adequado no futuro. Muito obrigado, nossos amigos. Uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite para todos. Que Deus nos abençoe e continue nos abençoando, dando muita paz, muita alegria e muito amor. Muito obrigado. Quem vos fala, Dias, o repórter de sempre, 100% com você.